Oi, pessoal. Olá, meus amigos. Hoje a gente vai dar continuidade, né, à segunda parte da palestra que nós estamos dando, né, das explicações que a gente está dando a respeito dos espíritos presos à Terra, né? Nós já tivemos a parte 1, onde a gente divulgou uma série de informações a respeito dos espíritos presos à Terra. E agora nós vamos dar continuidade, né, e vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema, que é um tema ainda desconhecido de muitas pessoas, né? Geralmente as pessoas têm uma visão assim muito parcial a respeito, né? E a gente vai buscar nesse vídeo agora esclarecer alguns pontos para que as pessoas possam compreender melhor esse tema, né? E escapar até das consequências que esse tema tem na nossa vida, né? Como os espíritos presos à Terra que se ligam a nós e para nós também, após a morte, não nos tornarmos espíritos presos à Terra. Bom, então, outra característica, né, de todas as que a gente já falou a respeito dos espíritos presos à Terra, uma das características que são mais importantes é aquela que demonstra que o espírito preso à Terra ele pode passar as suas doenças para o encarnado, né? O espírito preso à Terra, quando ele desencarna, ele pode desencarnar num determinado estado de consciência, num estado de emoções, em determinadas condições, né? Emocionais, determinadas condições de lembrança do que ele viveu no corpo físico. Ele desencarnando com uma determinada doença, por exemplo, ele pode, ao se ligar ao encarnado, ele pode passar essa doença para o encarnado. Vamos imaginar que o espírito preso à Terra está ligado a toda uma série de energias negativas que fizeram parte da sua vida, né? E que foram parte também daqueles momentos finais da vida, que causaram o trauma que ficou gravado na consciência dele após a morte. No momento em que ele continua se envolvendo com essas energias negativas, que ele viveu durante sua vida e nos momentos finais, e continua conservando essas energias negativas após a morte, ao se ligar a uma pessoa, como a gente já falou no vídeo passado, ao se ligar a uma pessoa, ele pode, e isso é comum de acontecer, não é raro, ele pode passar essas mesmas doenças, esses mesmos sintomas físicos ao encarnado. Conforme eu vou falando, né, conforme eu vou divulgando esse tema dos espíritos presos à Terra ao longo dos anos, né, que eu já divulgo há uns 15 anos esse tema, né, que é um tema super importante, eu percebo que muitas pessoas relatam que determinado parente delas veio a falecer e após a morte, uma pessoa que era muito ligada a esse parente, né, ela começou a ter os mesmos sintomas físicos que aquele parente apresentava nos momentos finais da sua morte. Ou pode até mesmo contrair a doença que aquele parente tinha ao longo da vida. Então, por exemplo, se o espírito preso à Terra tinha fortes dores de cabeça, né, desencarna, ele vai e se liga a um parente mais próximo a ele. Então, essas dores de cabeça, ele sentindo essas dores de cabeça, estando próximo energeticamente, ele ligado energeticamente ao parente, ele pode perfeitamente passar energeticamente, pela via das energias, essa dor de cabeça para um encarnado. Ele pode, por exemplo, uma dor de barriga, né? Ou dor no braço, dor na perna, né? Existem casos de pessoas que sofreram acidentes graves após a morte e, por exemplo, o acidente pegou assim muito diretamente no joelho da pessoa, né? E aí depois a pessoa ficou um tempo lá sentindo a dor no joelho e depois a pessoa desencarnou. Pode acontecer, não é raro, desse espírito ficando preso à Terra, se ligando a alguém, ele passar essa dor no joelho dele para o encarnado. Várias pessoas já me contaram relatos semelhantes a esse, né? De que após a morte, provocada por um acidente, um determinado parente começou a sentir, por exemplo, uma dor na perna, que era a dor que aquele espírito desencarnado tinha, né? E não só dor na perna, às vezes é um sintoma só, às vezes são múltiplos sintomas que o encarnado começa a sentir. Isso é um sinal claro de que aquela pessoa está recebendo, né, a visita, não só a visita, mas a presença, né, daquele espírito que ficou preso à Terra, que está junto com ela e está passando os sintomas dele para ela, né? Algumas vezes, inclusive é importante dizer isso, algumas vezes essas dores elas não são detectadas pela medicina.
não são detectados por exames médicos, né? Então, por exemplo, você começa a ter uma dor no joelho, você vai fazer exames médicos no joelho, você percebe que não tem nada, né? Do ponto de vista físico, orgânico, não há nada que justifique uma dor naquela região do joelho, do ponto de vista médico. Então, a gente pode começar a deduzir que pode existir algum espírito ali naquele momento, preso à pessoa, preso à terra, que pode estar passando esse sintoma para a pessoa, tá? Então, isso é muito importante, que as pessoas precisam saber, para elas se resguardarem em relação a isso, e para procurarem os meios adequados para se libertar desse sintoma e poder libertar também aquele espírito que está preso à terra e ligado a elas. Outra coisa importante de se dizer a respeito dos espíritos presos à terra é que nem sempre eles atuam de forma individual, né, sozinhos. Muitas vezes eles podem se unir a grupos, né, grupos de outros espíritos. Juntos nesse grupo, né, quando eles se juntam nesses grupos, eles podem fazer com que esse grupo atue para atingir um determinado fim coletivo, um determinado fim de egoísmo coletivo, tá? Eu estou dizendo egoísmo coletivo porque geralmente essa finalidade a qual eles se dedicam em grupo geralmente tem objetivos, quase sempre, né? É muito raro não ter. Geralmente tem objetivos assim bastante egoístas, né? Que são objetivos relacionados apenas ao nosso interesse pessoal, ao interesse pessoal do espírito que se uniu a esse grupo, né? E atuando em grupos, obviamente esses espíritos têm mais força, né? Então esses espíritos presos à Terra, eles podem, por exemplo, se ligar a uma determinada pessoa que faz trabalho de magia. Eles recebem o seu pagamento, né? Vamos dizer assim, seu pagamento energético por esse trabalho e vão realizar determinadas funções, né? Determinados objetivos, que são objetivos que têm a ver com que eles, com os benefícios que eles vão receber depois, quando eles cumprirem o objetivo, né? Isso é muito comum, por exemplo, em casos de... Eu estou hesitando até um pouco falar a esse respeito, porque eu acho que é algo que as pessoas não deveriam fazer, né? É algo que deveria ser banido de uma vez por todas da face da Terra. Mas infelizmente a gente ainda vive num mundo muito inferior, né? Aqui nesse planeta nascem, em sua grande maioria, espíritos muito animalizados, né? Muito inferiorizados, grosseiros ainda no seu modo de agir, no seu modo de pensar, né? Faz parte do nosso mundo esse tipo de coisa. Então, eu acho que é positivo a gente revelar isso na medida em que a gente vai orientando as pessoas a não realizar esse tipo de coisa, né? Eu estou falando aqui dos trabalhos de magia que são feitos com matança de animais, né? O sangue, ele é considerado uma moeda de troca por esses espíritos, né? As pessoas que fazem esse tipo de trabalho, geralmente eles matam o animal, doam o sangue para essas entidades, e as entidades extraem do sangue a vitalidade que eles precisam, a energia que eles precisam para atuar em determinadas tarefas que são designadas pelo encarnado ou até pelos desencarnados, né? O grande problema desse tipo de situação é que depois, nessa vida ou em vidas passadas, esses espíritos eles começam a controlar a vida dos encarnados, a vida tanto de quem pediu esse trabalho de magia, quanto a vida daquele que fez o trabalho de magia, né? Então, por uma questão de karma, do karma mágico, da pessoa que eu chamo isso de karma mágico, esses espíritos depois eles passam a controlar a nossa vida. Eles passam a atuar sobre nós, passam a ser nossos obsessores e começam a nos prejudicar de diversas formas. Muitas pessoas que eu conheço são verdadeiros escravos desses espíritos. O encarnado ele sempre acredita que ele está controlando alguma coisa, né? Que ele controla os espíritos. Mas, na verdade, o que acontece na maioria das vezes é que os espíritos é que controlam ele, né? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes, não é exatamente o foco desse vídeo, mas a gente vai falar sobre isso num vídeo futuro, tá? Sobre magia, trabalhos de magia, magia de amarração e outros. Por enquanto, vamos entender que os espíritos presos à Terra, eles podem se utilizar desse trabalho de magia para atuar e para receber também algumas benesses, né? Que ajudam eles nas finalidades egoístas que eles se propõem a fazer no plano do mundo, tá? Os espíritos presos à Terra eles também podem se dirigir a locais nesse mundo, no nosso mundo, de grande concentração de magnetismo negativo, né?
grande concentração de energias, que sejam energias às quais esses espíritos presos à Terra tenham afinidade. Então, por exemplo, esses espíritos podem ir a bares, né, boates. Esses espíritos podem ir a locais onde se pratica prostituição, né? Esses espíritos podem ir a lugares onde exista muita violência, se eles são espíritos que simpatizam com a violência, né? Esses espíritos eles podem ir a locais de guerra, então eles são espíritos que simpatizam com a guerra. Eles podem se dirigir, podem procurar casas onde pessoas vivem brigando, né? E esses espíritos, muitas pessoas inclusive precisam tomar muito cuidado com isso, esses espíritos eles se alimentam das brigas, eles se alimentam das energias negativas geradas por essas brigas e eles se beneficiam disso, porque no fundo eles gostam de brigar, gostam de ver as pessoas brigando, gostam de ver as pessoas se desesperando e gostam de ver as pessoas sendo destruídas pela influência deles, né? Na verdade, não são os espíritos, tem que ficar bem claro, não são os espíritos que provocam essas brigas. Os espíritos, eles apenas alimentam as brigas que já existem, ativando determinados núcleos de imperfeições que os encarnados têm, e aí aumentam a tonalidade, né, o alcance daquela briga, tornando aquilo algo que poderia ser uma coisa localizada, sem pequena, sem muita importância, em algo que pode ser até uma separação, né, uma briga familiar imensa, uma questão assim que destrói vidas das pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E não pode se deixar levar por esse tipo de situação. Então os espíritos, isso é importante que todos saibam, os espíritos, eles buscam determinados lugares de grande concentração de magnetismo, né? Onde representam aqueles ideais de vida que eles buscaram ao longo da vida, né? Como, por exemplo, lugares assim de muita bebida, muita boemia, né? Sexo, né? Violência, né? Aliás, bebida, sexo e violência são coisas que os espíritos inferiores gostam muito, né? Isso, gente, eu estou falando dos espíritos que são assim os espíritos mais inferiores, tá? Existem espíritos que não são necessariamente maus, como eu já disse no vídeo anterior, e que podem também achar que estão ajudando uma pessoa, achar que estão orientando aquela pessoa para o bem, mas na verdade estão levando a pessoa para um caminho que não é o melhor caminho para aquela pessoa. Outro fato importante que a gente precisa saber a respeito dos espíritos presos à Terra é algo que é um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, tá? Esses espíritos presos à Terra, eles são pessoas, eles são seres humanos, né? Eles têm uma determinada vida, eles têm uma formação, eles tiveram uma educação, eles têm preferências, eles têm tendências, eles têm jeitos, eles têm uma certa personalidade, um certo jeito de ser e estar no mundo que é próprio deles, né? O espírito, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser espiritual mais profundo, ele não possui essas características de personalidade que esses espíritos apresentam ao longo da vida, que vieram de influências de diversos tipos e que foram essenciais para a formação daquela personalidade, tá? Então, o espírito, quando ele desencarna, isso é importante, muito importante que todos saibam. O espírito, quando ele desencarna, ele precisa não apenas desencarnar do ponto de vista físico, ou seja, ele precisa descartar o corpo físico dele, mas ele precisa também descartar a personalidade dele. Vamos aqui distinguir personalidade de individualidade, tá? Muita gente acredita que esse descarte da personalidade vai fazer com que o espírito perca a sua individualidade. Não é verdade, tá? Quem diz isso não sabe do que está falando. O espírito, ele vai descartar todas as influências que ele recebeu e que tiveram como produto final a sua personalidade, tá? Personalidade, sua persona, em grego persona, tá? O nosso espírito, para a gente poder reencarnar, o nosso espírito ele precisa estar despojado de qualquer tipo de vestimenta, seja ela de corpo físico, seja ela de emoções, seja ela de conteúdos mentais, tá? Então, o espírito ele precisa se despojar não só do corpo físico, mas também dos resquícios das suas emoções e dos resíduos da sua personalidade. Mas o que acontece é o seguinte:
Os espíritos presos à Terra, eles desencarnam e eles ficam numa determinada esfera de consciência, onde eles não descartam... quem veio aqui? Onde eles não conseguem descartar, né, nesse nível, no nível do mundo, eles não conseguem descartar a sua personalidade. Então, o que acontece? Quando eles não conseguem descartar a sua personalidade, eles continuam vivendo como pessoas, né? Eles continuam tendo aqueles traços de personalidade que eram típicos de quando eles viveram na Terra, ou seja, eles continuam acreditando que eles são de determinada forma, né? Que eles continuam acreditando que eles têm um nome, que eles têm uma forma, que eles têm um jeito de ser, que a influência dos pais ainda exerce algum poder sobre eles, que a influência da sociedade ainda moldou o seu caráter, suas virtudes, seus valores, etc., né? E eles continuam acreditando que são pessoas. Isso é o que se chama, né, vamos ver de novo. Isso é o que se chama no espiritualismo, né, que se chamava, né, antigamente, no espiritualismo antigo, né, e na antiguidade também, é o que se chamava de fantasmas, né? Fantasmas. Ou seja, seres que existem apenas com seu envoltório de personalidade, né, mas que são ocos por dentro, porque eles estão ali despojados do seu espírito. Eles ainda acreditam que são pessoas. Eles vivem como fantasminhas mesmo, né? Como se diz aí em contos de fadas, né, etc., que nada mais é do que um símbolo para essa condição do espírito que desencarna e não acredita que mudou o seu estado de ser. Então esse espírito, ele continua sendo uma pessoa sem ser uma pessoa. Ele continua tendo um ego, ele continua tendo uma mente, ele continua acreditando naqueles conteúdos mentais, ele continua acreditando naquelas crenças, né? E ele faz de tudo para conservar isso, e essa tentativa de conservação desse estado de coisas impede ele de ascender ao plano espiritual, né? E aí prende ele aqui na matéria. Ou seja, a personalidade dele, o ego dele, a mente dele, os conteúdos mentais, os traços de personalidade, as influências que ele recebeu no mundo, prendem ele de uma determinada forma que ele não consegue se libertar disso. Ele não consegue ir além, ele não consegue ascender ao plano espiritual. Uma pergunta que me fizeram até mais de uma vez, acho que fizeram umas 3 vezes quando eu divulguei esse vídeo, né, dos espíritos presos à Terra, e quando eu divulgo, né, o texto também dos espíritos presos à Terra, é se esse estado de prisão à Terra que o espírito vive é um estado permanente, né? É um estado que o espírito fica para sempre. Obviamente, né, respondendo essa pergunta, obviamente que não, né? Esse espírito, ele vai viver essa experiência de forma temporária, tá? Porque nada no universo é permanente. Vocês podem perceber isso em tudo que existe na nossa vida, tudo que existe no cosmos, tudo que existe na natureza, né? Nada na natureza é permanente, tudo muda, né? Tudo está sujeito a uma transitoriedade. Essa é uma lei natural, a lei da mutação, a lei das transformações. A única coisa que não muda, né, os filósofos costumam dizer isso, que a única coisa que não muda é a mudança, né? É esse processo de mudança, né? Além disso, além dessa lei da mudança, tudo muda, tudo se transforma. Com os espíritos presos à Terra, não poderia ser diferente, né? Esses espíritos, eles ficam apenas temporariamente nesse estado. Se eles vão ficar mais tempo ou menos tempo nesse estado, depende deles. Depende deles tomarem consciência desse estado que eles estão e eles mesmos se libertarem desse estado. Outra pergunta que me fizeram também é a seguinte: por que os guias espirituais, por que os espíritos de luz, os espíritos mais elevados, por que eles não vêm e tiram o espírito dessa condição e vão ajudar o espírito a sair dessa condição, já que é uma condição que ele está sofrendo, né? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que acontece também aqui na Terra, né? O que acontece aqui no plano da matéria, quando a gente está encarnado. Se você, por exemplo, chega para uma pessoa, né? Uma pessoa, por exemplo, que está vivendo o mundo das drogas, né? Você chega para ela e diz: olha, fulano, eu gostaria de te ajudar a fazer você sair do mundo das drogas, né? O que ele pode responder para você? Se ele não quiser ajuda, ele vai dizer: não, obrigado, eu não quero ajuda, eu estou bem aqui, né? Eu estou vivendo isso que eu quero viver e eu não quero
eu estou bem aqui, eu não quero ser ajudado, né? Acontece exatamente a mesma coisa com os espíritos presos à Terra. Os guias espirituais podem chegar para esse espírito e dizer para ele sair daquela condição. Mas como ele acha que está vivendo normalmente, como ele acredita que está fazendo bem ali, como ele quer continuar vivendo aquilo, como ele não sente que está mal e que está se prejudicando, pelo menos por enquanto, ele, se um espírito de luz viesse e tentasse tirar ele dessa condição, o que ele iria responder? Não, obrigado, não quero sair daqui, né? Estou bem aqui, não quero sair, eu estou vivendo minha vida, por que eu vou sair daqui? Né? Isso acontece no plano material, com os encarnados, e acontece no plano espiritual, com os desencarnados também, que estão presos à Terra. Algumas pessoas dizem que a diferença de vibração, né, entre os guias espirituais e o espírito que está preso à Terra impedem que um chegue no outro, para que possa haver essa ajuda, né? Eu acredito nisso também, né? Os espíritos presos à Terra, eles ficam numa determinada condição, eles ficam numa bolha de percepção que eles mesmos criaram, que eles não conseguem enxergar além dessa bolha, né? Eles provavelmente, isso dizem, na literatura espiritualista fala a esse respeito, né? Que se os espíritos de luz chegassem para ajudar ele provavelmente não enxergaria esse espírito de luz, porque ele está se colocando numa determinada faixa de frequência que está relacionada ao mundo. Então, da mesma forma que nós não podemos ver os espíritos de luz que tentam nos ajudar, o espírito preso à Terra, quando ele permanece aqui, nesse plano terrestre, ele também ele mesmo se coloca impossibilitado de enxergar a presença desses guias. Então, o que acontece? Os guias espirituais podem orientar ele, podem mandar mensagens, podem mandar luz, né? Podem mandar orientações para ele, mas ele precisa captar essas informações no momento em que ele estiver aberto a essa ajuda, né? No filme Nosso Lar, para quem viu o filme, o espírito do André Luiz, ele fica durante muito tempo no umbral. Ele mesmo diz que não tem, que ele perdeu a noção do tempo, de quanto tempo ele ficou ali no umbral, né? E aí o que acontece? Num determinado momento ele relata que fez uma prece do fundo do seu coração, reuniu todo o poder, né? Todo o poder interior que ele tinha, né? Proferiu aquela prece que veio do fundo da alma dele. Naquele momento que ele proferiu essa prece, esse pedido de ajuda, não sei se foi uma prece, foi mais um pedido de ajuda, né? Ele elevou a vibração dele nesse momento, né? Ele elevou a vibração dele. No momento em que ele elevou a vibração dele, os espíritos de luz receberam esse chamado, conseguiram penetrar ali naquela região de muita negatividade, aquela crosta de negatividade que representa o umbral, e esses espíritos conseguindo penetrar, conseguiram ir ao encontro dele, retirar ele dali e levar ele para um outro local, que é chamado de uma colônia espiritual, né? A gente vai falar também sobre as colônias espirituais num outro vídeo. Então, a forma, os espíritos de luz poderiam ajudar ou não poderiam ajudar, depende sempre da disposição que o espírito está em ser ajudado. Depende sempre do espírito elevar a vibração dele, para que os guias espirituais que estão nesse nível mais elevado possam entrar naquela energia e ajudar ele, a tirar ele dessa condição. Agora, se você acha que você está bem, se você acha que você não está sofrendo, se você acha que está seguindo um caminho positivo, se você acha que não precisa de ajuda, não tem como ajudar. Aliás, se você ainda não percebeu isso, as pessoas que estão assistindo agora esse vídeo, se você ainda não percebeu isso, você vai perceber um dia na vida. Não é possível ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Ou a pessoa aceita ajuda, ou ela não pode ser ajudada. Por mais que você se esforce, por mais que você faça de tudo, por mais que você inclusive se destrua para a pessoa ser ajudada, se a pessoa não quiser ajuda, não tem como ajudar essa pessoa. Outra coisa também que me perguntaram foi o seguinte: e se o espírito preso à Terra não tiver ninguém que olhe por ele? Gente, não existe isso, tá? Não existe ninguém em todo o universo que esteja sozinho, que esteja jogado à própria sorte, né? Existem espíritos, né, ordenados por Deus para cumprir essa missão, né, que sempre tem algum protegido, né, que sempre tem alguém a quem eles zelam, a quem eles
ajudam, a quem eles orientam, né? Não existe nenhum espírito em todo o universo que esteja jogado à própria sorte, abandonado, né? Se os pais físicos, né, os pais materiais, que são imperfeitos, né, que vivem nesse mundo, que são imperfeitos, não abandonam os próprios filhos, Deus, que é infinitamente bom, justo, perfeito, né, amoroso, ele jamais, em hipótese alguma, poderia abandonar um de seus filhos. É o próprio espírito que se abandona. É o próprio espírito que sai da casa do pai, como diria a parábola do filho pródigo, né? É o próprio espírito que deixa o reino de Deus e vem fazer o seu próprio caminho na matéria. Não existe ninguém que esteja abandonado pelo universo. Ao contrário, todos os espíritos têm um suporte, têm uma orientação, mas a gente se fecha para essa orientação. A gente não quer ser orientado porque a gente quer seguir o caminho que a gente acha que é melhor para a gente. E na maioria das vezes, a gente não sabe o que é melhor para a gente. Então, é óbvio que todos os espíritos têm alguém que os ajude, todos os espíritos têm um suporte, todos os espíritos têm alguém que nos ajude no nosso caminho. Mas os guias espirituais podem estar apontando, né? Vai por esse caminho que é melhor para você. E a pessoa dizer, não, esse caminho não é o melhor para mim, eu quero ir para esse outro caminho aqui, né? E aí, nesse outro caminho, ela segue uma estrada que é muito individualista, né? E quanto mais individualista, quanto mais egoísta é a estrada que aquela pessoa segue, menor é a percepção que ela vai ter da ajuda espiritual que ela está tendo, né? Aliás, isso todo mundo pode levar para a vida. Quanto mais egoístas nós somos, mais sozinhos nós vamos nos sentir. Mais a gente vai amargar uma profunda solidão na nossa vida. E quanto mais a gente busca as coisas para nós mesmos, mais a gente vai caminhar sozinho por esse mundo. Bom, gente, vamos então encerrando esse vídeo por aqui, tá? Ainda tem muitas coisas para falar sobre os espíritos presos à Terra, tá? Muitas dúvidas ainda que me mandaram, que a gente não deu tempo de esclarecer nesse vídeo, né? Mas eu peço a todos que se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho das notificações para vocês sempre receberem nossos vídeos, tá? Agradeço muito a audiência de vocês, tá? Quem quiser fazer qualquer pergunta pode deixar aqui embaixo, tá? Nos comentários as perguntas, considerações, críticas, comentários, aceitamos qualquer tipo de crítica, tá? Construtivas e desconstrutivas também, tá? Fiquem à vontade para dizer o que vocês quiserem e acompanhem nossos próximos vídeos, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo por dia agora para todo mundo, quando os meus compromissos me permitem, tá ok? Um grande abraço para vocês, muita paz e muita luz a todos.